Bom dia, paz, irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Vou ler Provérbios. Vou ler Provérbios de novo. Vou mesmo. Eu começo lendo aqui Provérbios capítulo 27, versos 1 e 2. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Ainda para complementar a nossa mensagem para hoje, o que tenho para compartilhar com os irmãos, eu vou ler aqui o que está em Provérbios capítulo 16, verso 18. Salomão diz o seguinte aqui em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Há uma versão que vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Pois muito bem, meus irmãos, uma das tentações difíceis para os homens resistirem, parece ser muito difícil aos homens resistir, é a tentação de manter a boca fechada. É verdade. Muita gente tem muita dificuldade de manter a boca fechada, né? Ela precisa abrir a sua boca, falar para outras pessoas sobre tudo da sua vida, na espera de receber elogios. Aliás, ela muitas vezes faz isso porque na ausência do elogio de outras pessoas, ele tem tanta necessidade do elogio, ele é tão carente do elogio, que ele mesmo começa a falar dele. Afinal de contas, tem pouca gente falando dele, né? Então, para suprir essa necessidade, ele mesmo fala dele. O problema é que esta tentação, este orgulho, esta soberba já fez com que muitos ministérios se perdessem. Muitos homens, muitos líderes, homens capacitados, homens que poderiam estar dando muitos frutos ainda, se perderam, caíram nesta tentação e sofreram a queda. Porque a soberba, a altivez de espírito precedeu esta ruína, precedeu esta queda. O orgulho pode ser a sua ruína. Examine-se a si mesmo e perceba e veja se muitas vezes o orgulho não tem tirado de você os resultados que poderia estar vivendo, contemplando, mas o orgulho não permite. O orgulho atrapalha a sua caminhada. A necessidade do elogio, a carência do elogio faz com que você fale mais de você mesmo do que qualquer outra coisa. E aí você se perde. Você sofre uma queda terrível, muitas vezes inclusive por contemplar, por perceber que a sua realidade é muito diferente da que você fala. A sua vida, na verdade, no íntimo, é muito menor, muito aquém do que você fala de si mesmo. Porque o que vale são os resultados e não o que a gente fala, principalmente quando nós falamos de nós mesmos. Pode ser difícil, mas mantenha a sua boca fechada. Mas ao abrir a boca, que seja para falar de Deus. Porque se nós falássemos mais de Deus, se nós o louvássemos mais, nós teríamos menos tempo para falar de nós mesmos. Nós nos ocuparia menos de falar de nós mesmos se nós estivéssemos ocupados falando do Senhor, pregando a palavra dEle, pregando o evangelho dEle. O Senhor coroa a humildade. O Senhor coroa com humildade as pessoas que falam mais dEle, que o louvam, que se ocupam de fazer a vontade dEle, de viver a vontade dEle. Tem coisas que você faz e as pessoas não percebem. Tem coisas que você faz, as pessoas percebem, mas não vão falar. Portanto, faça o que tem que ser feito, porque é correto fazer o que é correto, não porque você tem tanta necessidade assim de elogios. E na ausência do elogio de outros, você mesmo fala de si. Fica feio isso. Percebe? Tá ficando feio. Para com esse negócio de você mesmo ficar falando de você mesmo. Deixe com que outras pessoas façam isso. E se não o fizer, tudo bem, vida que segue. Segue como quem faz para Deus e não para os homens, como quem espera recompensas do Senhor e não dos homens. Mantenha a sua boca fechada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a proclamar as tuas maravilhas, anunciar o teu nome, o teu evangelho a todas as pessoas, do que ficar falando de nós mesmos.
Fica uma conversa chata, né? Uma conversa vazia quando você conversa com alguém que se ocupa a falar de si mesmo o tempo todo. Não é verdade? Gente que está tão carente, tão necessitada do elogio do outro, que ela começa a falar de si mesmo para ver se isso provoca, né? Provoca o elogio do outro, né? Comove o outro a ponto de elogiá-lo. Quando o assunto é Deus, meus irmãos, não falta conversa. Ah, é verdade. Quando o tema da conversa é o Senhor, é as suas maravilhas, é o que Ele fez na sua vida e não você mesmo, né? Não o que você fez, mas o que Ele fez na sua vida. Ah, não falta conversa, não falta assunto. E fica uma conversa agradável, não é? Fica uma conversa boa, sadia. Que sejamos o tipo de pessoa com quem as outras pessoas queiram estar perto, conversar. Porque sabem que, na verdade, o seu intuito não é falar de si mesmo, mas falar do Senhor. É testemunhar daquilo que Ele fez na sua vida, do que Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Agora, se você se ocupar em falar de si mesmo, você acaba muitas vezes falando até o que não pode. Você acaba até revelando os seus projetos e sonhos e nem todo mundo pode saber dos seus projetos e sonhos. A gente não pode compartilhar de tudo com todo mundo, porque nem todo mundo nos quer bem. Nem todo mundo quer que nós estejamos evoluindo. Portanto, feche a boquinha, mantenha a sua boca fechada. Se for para abrir a sua boca, que não seja para elogiar a si mesmo, que seja para falar das maravilhas do Senhor, da maravilhosa obra do Senhor. Quando a tentação for muito grande, quando a necessidade for muito grande, né, internamente, a necessidade da sua carne falar de si mesmo, lembre-se que a soberba precede a ruína, a queda. Que isso não venha acontecer com você, comigo, ou comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos controlar a língua, que é o chicotinho do corpo, né? Que nós tenhamos, então, sabedoria, por mais difícil que seja às vezes nos calarmos, manter a boca fechada, para a honra e para a glória do Senhor. Pense nisso, pense nisso. Talvez você tenha falado demais. Você talvez tenha aberto demais o seu coração para outras pessoas. Para pessoas que não lhe querem bem, para pessoas que não lhe entendem. E talvez você realmente tenha sido soberbo. Você tem sido presunçoso, orgulhoso, altivo demais. Cuidado, muito cuidado com essas armadilhas, meus irmãos. Muito cuidado, em nome de Jesus. Se o Senhor te capacitou para fazer alguma coisa, foi para a glória dEle. Se o Senhor te capacitou para fazer alguma coisa, se o Senhor te presenteou com um dom qualquer, foi para a glória dEle. Não se esqueça disso jamais, em nome de Jesus. Porque quando a pessoa se esquece disso, ela se enrola. Ela sofre uma queda terrível. Sofre durante a queda, sofre depois da queda, e muitas vezes essa dor persiste por muito tempo, ao perceber que você não era tão necessário assim, que você não era a última bolacha do pacote. Amém? O mundo não para, porque você não está mais presente. Pense nisso em nome de Jesus. Enquanto estivermos aqui, façamos tudo para a glória dEle. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que nos ajude a resistir, Pai, à tentação de falar de nós mesmos. A tentação de buscar o elogio do mundo, das outras pessoas. Ajude-nos, Pai, a não cair neste engano, nessa armadilha. Ajude-nos a produzir mais e mais, cada vez mais, mas sempre para honrá-lo, para glorificá-lo. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Se em algum momento alguém tem errado nesta área, se em algum momento alguém tem desejado o holofote, aparecer mais do que os outros, ser maior do que os outros aos olhos do mundo, ajude esta pessoa a recuperar o bom senso e parar de viver este pecado, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.